Entre os anos 1980 e 1990, o Paraná vivia com uma onda de sumiço de crianças. Exatamente 28 crianças desapareceram. Evandro foi uma delas. Evandro estava com 6 anos de idade quando desapareceu no dia 6 de abril de 1992, após sua mãe permitir pela primeira vez que ele fosse sozinho para a casa do colégio onde estudava e ela trabalhava para pegar um brinquedo e um lanche. A escola ficava a apenas 150 metros da residência. 20 minutos depois, a mãe percebeu que o filho não havia voltado, mas acreditou que ele poderia estar na casa de parentes, que moravam por perto. Ela só percebeu que havia acontecido algo errado ao voltar para casa e encontrar a porta trancada. E o lanche e o brinquedo ainda estavam em cima da mesa. No dia 11, lenhadores encontraram um corpo de uma criança num matagal, sem vários órgãos como o couro cabeludo, as vísceras e parte das mãos e pés. O pai de Evandro posteriormente reconheceu o corpo por uma mancha que o menino tinha nas costas e por indícios na cena do crime, como as chaves da casa e a cueca da criança. Após o corpo ser reconhecido, um primo da família e ex-investigador da Polícia Civil, Diógenes Caetano dos Santos Filho, passou por conta própria a fazer uma investigação paralela aos policiais civis, levando ao que a operação policial chamou de uma série de informações desconexas. Após 2 meses de investigações, baseado em especulações, Diógenes criou um dossiê onde acusava Celina Abage, então primeira-dama do município, e sua filha Beatriz Cordeiro Abage de terem usado o corpo do menino para um ritual satânico. Ele também citou os nomes de Oswaldo Marcineiro, pai de Santo Vicente de Paula Ferreira, pintor que morreu na prisão de câncer em 2011, Davi dos Santos Soares, artesão Francisco Sergio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos como parte do grupo que, devido às suspeitas sobre as Abage, foi chamado de as Bruxas de Guaratuba. Diógenes enviou o relatório ao Ministério Público, que ocasionou mudanças nas investigações quando a Polícia Civil foi afastada do caso e substituída pelo Grupo Águia da Polícia Militar. A elite da Polícia Civil do Paraná, o chamado Grupo Tigre, foi enviada até Guaratuba para investigar o desaparecimento de Evandro. Após meses de investigação, a Polícia Civil ainda não havia conseguido apontar possíveis responsáveis. Acreditando que a Polícia Civil não estava fazendo seu trabalho de forma devida, o Ministério Público solicitou que o grupo de inteligência da Polícia Militar passasse a investigar o caso. Assim chegou a Guaratuba o Grupo Águia, comandado pelo então capitão da PM Valdir Copete Neves, que rapidamente apontou 7 culpados pelo crime, reporta o portal especializado Conjur. Após as investigações, a Promotoria Pública do Paraná indiciou Beatriz e sua mãe Celina como mentoras do sequestro e morte de Evandro, alegando a utilização da criança num ritual de magia negra para obtenção de benefícios materiais junto a espíritos satânicos. Em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina foram julgadas pela primeira vez. Em processo que é o mais longo júri da história da justiça brasileira, foram 34 dias de julgamento. No veredito foram consideradas inocentes. Em 1999 o júri foi anulado, com um novo julgamento realizado 13 anos depois, em 28 de maio de 2011, com votação apertada, 4 votos contra 3. No segundo julgamento, Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. Em 17 de abril de 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu perdão de pena para Beatriz Abage. Outros acusados de envolvimento no suposto assassinato também foram julgados: o pai de Santo Oswaldo Marcineiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares. Os 3 foram condenados em 2004. Os outros acusados, Francisco Sergio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos, foram absolvidos em 2005. Reportagem do ano de 1992. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui, local exato que o pai de Santo Oswaldo Marcineiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Diógenes é tio do menino Evandro. Bem, em primeiro lugar, e a pessoa que levantou todo o caso, não é isso? A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico.
O que chama a atenção nas confissões é a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos três. Cortou a mão, cortou outra mão, a orelha. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba. Uma reviravolta aconteceu em 2018. Sobre o caso Evandro. Em 2018, o podcast Projeto Humanos, produzido pelo jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuc, retratou o caso. Fruto de 2 anos de investigação jornalística. A narrativa expôs as falhas na investigação, os atos e as perguntas não respondidas relativas ao crime e trouxe à tona uma nova versão. Os depoimentos colhidos pela Polícia Militar do Paraná foram arrancados sobre tortura e os áudios e vídeos haviam sido editados. Isabela Boscov chamou a série de impecável e disse que se em 1992 houvesse entre os investigadores do caso alguém com a clareza, o método, a perseverança e o rigor de Ivan Mizanzuc, provavelmente a gente saberia o que aconteceu com o Evandro. Abre aspas. Depois que eu era torturada, eu ia falar as coisas e falava, mas eu não sei o que vocês querem que eu fale. Eles falavam assim, diga que você matou a criança, e eu falei tá. Eu dizia o tá antes para perceberem que eu estava inventando aquilo. Pá, eu matei a criança. Eu não sabia nem que criança eles queriam que eu dissesse. Fecha aspas. Disse Beatriz após as novas provas. Em 4 de janeiro de 2022. O governo do Paraná, representado pelo secretário estadual de Justiça, Trabalho e Família, Neile Prevost, publicou um documento pedindo desculpas a Beatriz Abage pelas torturas chamadas de sevícias indesculpáveis. Em julho de 2022, o primo da família de Evandro Diógenes virou réu por calúnia após voltar a acusar os então absolvidos. Abre aspas. Nós sabemos que foram eles que mataram e não foi só o Evandro. Eles confessaram outras crianças, todos aqueles desaparecimentos. Aqueles 28 casos que estão sumidos do final dos anos 80 e início dos anos 90, eles são casos de sumiços fora da curva, são casos diferentes. Sempre existiu desaparecimentos e sempre vai existir, mas aqueles eram fora da curva. Eles tinham características especiais e nenhuma delas foi encontrada. Então, aquilo só acabou com a prisão deles. Em janeiro de 92 sumiu uma criança. Em fevereiro sumiu 2 e, em março, sumiram 3. Em abril sumiu o Evandro e depois nunca mais sumiu ninguém nessa característica que eu aponto fora da curva. Então, só isso já é um motivo para o secretário de Justiça, Neile Prevost, parar e pensar e não ficar fazendo essas conversinhas aí de pedir desculpas. Realmente isso é vergonhoso. Fecha aspas. Na minha opinião, o Brasil tem que melhorar e muito os sistemas da lei contra assassinos.